Olá, ouvintes! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Sociologia Escolar. Programa produzido pelos estudantes de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas e integrantes do Programa de Residência Pedagógica de Sociologia. Este programa conta com a coordenação do professor Cristiano Bodá e o apoio das professoras Vanessa do Rego Ferreira e Maria Amélia de Lemos Florencio. O tema que iremos abordar neste episódio, que se refere à quarta competência da BNCC, é a eterna juventude da sociologia e as dinâmicas sociais no mundo do trabalho. A quarta competência da BNCC visa analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios e culturas. O professor pode, por meio da sociologia, promover a compreensão e a identificação do significado do trabalho para o aluno, na vida de sua família, amigos ou seus parentes próximos, como também em toda a sociedade. Articular as discussões teóricas com a realidade dos alunos sobre os temas da desigualdade econômica, política, social e desemprego, e assim fornecer elementos para pensarmos historicamente a questão do trabalho em perspectivas diferentes de várias sociedades e chegar à nossa sociedade atual, a capitalista. Todos nós vivemos em sociedade, e isso tem implicações que atingem todos e tudo ao nosso redor. A vida em sociedade tem relação com a história passada. A sociologia é, portanto, resultado da história. Weber dizia sobre a eterna juventude da sociologia, pois os problemas estão sempre se renovando e outros problemas vão sendo colocados pela dinâmica da vida social. Ou seja, a dinâmica da vida social não para. O trabalho é um assunto sobre o qual sempre há muitas perguntas a se fazer. Podemos nos perguntar de que maneira a organização do trabalho afeta a vida das pessoas, ou como sistemas de trabalho resultam em certas distribuições de poder entre os grupos de uma sociedade. Vejamos também, já imaginou que nosso modo de viver hoje em dia está relacionado à história passada? Que nossos hábitos, embora pareçam novos, mas se pararmos para pensar, veremos que existem padrões que herdamos e que se fundamentam na história da nossa sociedade? Neste episódio, iremos apresentar a importância da sociologia para a compreensão do tema trabalho, das questões que o envolvem, assim como da relação do trabalho com outros aspectos da vida social. Tem como objetivo demonstrar a importância dos conhecimentos sociológicos para o desenvolvimento da quarta competência da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Referentes aos autores clássicos Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que apesar de terem visões diferentes, o pensamento de ambos marca a perspectiva de análises diversas ainda hoje. Assim, é importante conhecer suas visões para entendermos melhor a questão do trabalho na vida social. Entendemos que, de acordo com a definição de Karl Marx, o trabalho é o meio que o ser humano produz sua própria existência, ou seja, o ser humano precisa do trabalho para se manter vivo. Fica claro que quando a relação do trabalho sofre alterações, o fluxo da história altera também as estruturas sociais. Karl Marx contribuiu para a análise do capitalismo, na medida em que construiu uma teoria pela qual as sociedades se transformam historicamente com base no embate entre as classes sociais. Segundo Marx, formaram-se a burguesia, ou a classe capitalista, e o proletariado, a classe trabalhadora. Essas são as classes fundamentais do capitalismo. Para Marx, o trabalho teria como objetivo gerar lucro ao capitalista. Esse autor considera que há exploradores e explorados e que a classe explorada vende sua força de trabalho em troca de um salário. Em contrapartida, a luta dos trabalhadores promove conquistas políticas e sociais que, por sua vez, ampliam os limites da democracia, que inicialmente os capitalistas se negavam a reconhecer.
Eis que então surge a sociologia, por onde vem de social. Mas por quê? Como o nome já diz, o que é o bem para todos. A sociologia, ela contribui em algo coletivamente. Podemos citar as greves de trabalhadores da indústria por melhores salários e a tentativa do capitalista de reduzir custo de produção e o número de trabalhadores empregados por meio da introdução de novas tecnologias de produção, que são as máquinas. Tudo isso foi e até hoje é uma contribuição do ato social, por onde houve a necessidade de existir a disciplina de sociologia. E naquele momento era a única a contribuir para que as pessoas refletissem, pois as demais disciplinas não queriam ou querem saber dos direitos dos trabalhadores, pois se interessavam ou se interessam sobre o processo da mercadoria, os seus fins, de que se a mesma gera economia e dinheiro, se gera empregos e entre outros exemplos. Émile Durkheim, por sua vez, uma de suas principais tônicas é a divisão do trabalho. Para o autor, o trabalho é um fato social, ou seja, ele impacta de maneira direta todas as sociedades, independente de quais sejam. Tendo em vista que estamos falando da pós-revolução industrial, do período em que há uma ascensão da burguesia, onde os camponeses vêm dos antigos feudos para a cidade para trabalhar nas indústrias de maneira massiva. Há então uma alteração de como naquela época se compreendia o trabalho, visto que há uma nova maneira de se pensar o trabalho. Note sobre a influência das funções sociais estabelecida pelo trabalho na vida de seus familiares e conhecidos, sobretudo laços sociais de interdependência criados por elas. Por exemplo, na sociedade industrial ocorre uma divisão do trabalho da seguinte forma: mulheres e homens cumprem funções diferentes. Existem os faxineiros, pedreiros, carpinteiros, professores, operários, comerciantes, entre outros. E dentro dessas profissões há outras subdivisões. Por exemplo, entre os professores, há os que ensinam artes, matemática, sociologia, biologia, física, entre outras disciplinas. Com isso, forma-se uma rede de interdependência entre os indivíduos, por onde dependemos do pedreiro, do carpinteiro, do jornalista, que por sua vez depende do lojista, do comerciante e assim por diante. Max Weber, diferentemente de Durkheim e Marx, relaciona o trabalho a uma prática social marcada pelo encontro do protestantismo com o espírito capitalista, onde o trabalho árduo e disciplinado, nessa lógica do capitalismo, é visto como uma virtude, ou seja, quanto mais bem-sucedido eu for no meu trabalho financeiramente e arrecadar mais dinheiro, mais obterei virtude. Podemos observar que para os três autores, o trabalho é o tema central para a sociologia, onde a mesma é fruto desses estudos sobre o início do capitalismo, pós-revolução industrial e pós-revolução francesa. É interessante compreendermos todas essas teorias com o que vivenciamos hoje, para pensar a estrutura da sociedade, a maneira como nos relacionamos entre nós e com o trabalho, e pensar o capitalismo, que é a lógica vigente até hoje. Este episódio contou com a locução de Alda Cândida Neres Cândido e Maria Maíra Gomes da Silva, roteiro de Alda Cândida Neres Cândido, Cláudia da Silva Leandro e Maria Maíra Gomes da Silva, e edição de Maria Maíra Gomes da Silva. Esperamos que tenha gostado do papo sobre sociologia escolar. Ouça nossos outros programas. Até mais!